Olá, eu sou o pastor Júnior e sou o pastor da Igreja Batista Renovada Peniel, que se encontra no bairro do Bom Jardim. E é evidente que eu não vim aqui tão somente para poder me apresentar e dizer que eu sou o pastor de uma comunidade cristã no bairro do Bom Jardim. É também poder compartilhar alguns devocionais que se encontram no Evangelho de João, em especial no prólogo, que vai do versículo 1 até o versículo 18. Na verdade, eu já até tentei gravar esses devocionais na varanda da minha casa, mas a todo momento passava carro de som muito alto, era cachorro latindo, pessoas passando na rua, falando alto, xingando até mesmo palavrões. Então, toda hora eu me preocupava em pausar a gravação e depois que os ruídos acabavam, eu voltava a gravar novamente. E isso causa uma desconcentração muito grande e que fazia com que eu fosse um pouquinho redundante, porque quando eu pausava e começava novamente, eu não tinha a ideia onde eu tinha parado e por isso eu caía nesse erro. Então eu me propus a mudar o lugar de gravação. Agora eu estou dentro do meu quarto, que é um lugar mais apropriado, fechado, e eu acredito que as coisas que me atrapalharam anteriormente não vão me atrapalhar agora, né? Então vamos para o que interessa, que é o nosso devocional no Evangelho de João, em especial no seu prólogo. Queridos, não somente o apóstolo João, como também todos os escritores bíblicos tinham duas coisas em mente. Primeiro, era transmitir uma verdade. E segundo, era ser compreendido pelo público ao qual ele estava direcionando a sua mensagem. E pensando nisso, eu preparei uma introdução que vai nos ajudar a compreender melhor o livro, como também nos ajudar no nosso devocional diário. Então, de início desse devocional, eu preparei três particularidades do Evangelho de João que vai nos ajudar muito. Primeiro, é que não somente o Evangelho de João, como também as suas cartas e o Apocalipse, eles foram escritos num período posterior ao dos três evangelhos, aproximadamente no ano 90. E nessa época que João ele realizou os seus escritos, ele já estava com a idade bem avançada, de aproximadamente 94 e 95 anos. E ele estava ativo, ele não pensava em jubilar. João ele estava atuando em duas frentes. Ele estava combatendo hereges que estavam tentando invadir a igreja do Senhor e corromper o rebanho, como também ele estava enfrentando uma perseguição agressiva e severa por Domiciano. E ele estava ali, vigorosamente na frente do rebanho de Deus. E quando nós entendemos isso, o Evangelho de João ele já vai ficando mais, né, mais claro para nós. A beleza desse Evangelho não está somente nessas verdades centrais, como, por exemplo, a encarnação de Cristo, o ministério de Cristo, que é maravilhoso, e principalmente morte e ressurreição. A beleza desse Evangelho está também nos detalhes, como esse que eu estou trazendo para você, e que nos traz uma lição maravilhosa de um homem de 94, 95 anos na frente de batalha, vigoroso ali, defendendo o rebanho de Deus. Então essa é a primeira particularidade que é importante compreendermos. A segunda é que o apóstolo João estava combatendo uma seita herética muito popular na época, chamada gnosticismo. A palavra gnosticismo vem de gnose, conhecimento. Dentre muitas heresias perniciosas dessa seita, eles propagavam que eles tinham recebido um conhecimento especial que era para a salvação. E que eles, os gnósticos, foram encarregados por Deus de transmitir essa gnose para as outras pessoas. Então esse é o segundo ponto que precisamos ter em mente. Terceira particularidade do Evangelho de João. O apóstolo João apresenta um prólogo que é fruto de uma profunda inspiração do Espírito Santo, ao qual Cristo é apresentado por ele como o verdadeiro Deus. Então, queridos, não precisa ser muito inteligente ou
muito aprofundado no Evangelho de João para perceber que o apóstolo João está com esse propósito, pois todo o livro dele tem esse destaque. Ele está apresentando Jesus como Deus, como por exemplo, João capítulo 1, versículo 1. Ele diz: no início era o verbo estava com Deus e o verbo era e continua sendo Deus. Então a gente está percebendo essa ênfase de João. Em João capítulo 8, 58, Jesus disse aos fariseus que se orgulhavam da sua ascendência abraâmica e estava naquele conflito com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele faz uma declaração ali maravilhosa. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra eu sou está com letras maiúsculas e garrafais, dando a entender que o Senhor Jesus, ele estava se apresentando como o grande eu sou que se revelou a Moisés lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Em João capítulo 10, 30, o Senhor diz que ele e o Pai eram um. E lá em João 11, 25, Jesus também diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós percebemos que a intenção de João aqui é clara. Ele está combatendo um grupo de hereges, que além de propagarem que eles tinham adquirido uma gnose especial para a salvação, eles também propagavam que Jesus não era Deus. Com este propósito em mente, isto é, de declarar e defender a divindade de Deus, o apóstolo João antecipa algumas preciosas informações em seu prólogo que nos leva a compreender que somente o Senhor Jesus estava apto para realizar a redenção do seu povo. A primeira informação é que somente Deus, e não qualquer outra criatura, por mais excelente que fosse, poderia realizar a expiação e remover a ofensa, pois o pecado foi cometido contra a santidade do Deus infinito e perfeito. E perfeito, tá? Para não confundir com imperfeito. Sendo assim, a reparação igualmente teria que ser consumada por alguém igualmente infinito e perfeito. Se os gnósticos conseguissem o seu objetivo, eu não digo que isso iria frustrar os planos de Deus, porque eu estaria, em primeiro lugar, simplificando esse propósito grandioso e glorioso de Deus, que transcende toda noção que nós possamos ter de soberania e de onipresença e de onipotência. Mas o propósito dos gnósticos era contaminar a doutrina cristã e principalmente a mensagem. E eu sempre digo, quando eu estou conversando com algumas pessoas, que um dos muitos e grandes problemas que está afetando a igreja odierna é não conhecer Gênesis capítulo 3. Então, existe uma fala que é muito comum no nosso meio, que eles dizem o seguinte: o significado de pecado é errar o alvo, o significado de pecado é transgressão ou prevaricação. Tudo bem, eu entendo perfeitamente que a pessoa que faz essa afirmação está num bom caminho, mas é preciso evoluir, porque dentro desse significado dessas palavras ao qual o pecado significa, existe todo um desenvolvimento teológico. E podemos dizer mais aprofundadamente que o pecado é uma ofensa gravíssima contra a santidade, glória e honra do Deus infinito e imperfeito. Então, este é o primeiro ponto. Se Jesus ele fosse uma criatura, ele estava completamente inapto para realizar a obra da redenção. Então, todas as afirmações que os gnósticos faziam, nós vamos conhecer mais essa doutrina no decorrer do nosso devocional, eles buscam afetar completamente o plano da redenção. Eles não acreditavam na encarnação de Jesus, eles acreditavam que Jesus era uma criatura, eles também diziam que eles tinham recebido uma mensagem para a salvação. Então tudo isso enfraquece o plano da redenção, que é muito mais do que isso, que afirma completamente o contrário. Então, para que o plano da redenção ele fosse ser consumado com sucesso,
e satisfazesse todas as exigências que eram necessárias, era, vamos dizer assim, era necessário, essencial, que aquele que viesse consumar todo esse propósito fosse Deus. Não poderia ser menos do que isso. Segunda informação, somente Deus, na forma humana, poderia suportar o peso total do pecado e da culpa, sem falhar ou ser esmagado por ambos. Não foram somente, a gente tem que entender isso. Deixa eu dar uma passadinha aqui, porque saiu aqui do meu esboço. A gente precisa entender que não foi somente os cravos que foram colocados nos pés ou na mão de Jesus, a coroa de espinho que foi cravada na sua cabeça, os açoites terríveis que ele sofreu antes de ser crucificado, que fazia a sua alma tremer, ser sacudida. Sobretudo, o peso e a punição insuportável que Jesus ia receber era o peso do pecado, para poder expiar as transgressões, os pecados do seu povo. E a Bíblia, ela confirma tudo isso que eu estou dizendo. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a gente vai começando a compreender o que de fato angustiava Jesus. Eram os cravos? Sim, porque a morte naquela cruz era agônica, não era uma morte instantânea imediata. A pessoa ficava ali sofrendo em agonia, ela morria não somente pelas dores, mas também asfixiada pelo peso do seu próprio corpo. Também podemos dizer que os açoites também foram terríveis e contribuiu com a morte física de Jesus, porque Jesus perdeu muito sangue ali. Aquela coroa de espinho que foi cravada na sua cabeça também foi algo insuportável. É lógico que essas coisas faziam com que Jesus ele estremecesse por dentro. Mas nós vamos ver aqui, conforme vimos em Isaías capítulo 53, versículo 10, que a agonia de Jesus transcendia a esses sofrimentos físicos, que estava concentrada em algo infinitamente mais tenebroso. Porque naquele momento ali, como diz Isaías, ele seria castigado em lugar do seu povo. E em Isaías também, capítulo 53, versículo 10, diz que o Pai se agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Então a gente, olha só, nós vimos Isaías 53, versículo 5, e agora nós estamos vendo Isaías 53, versículo 10. Naquele momento, na cruz, Jesus, ele foi moído pelo Pai. O Pai o fez enfermar. É lógico que está incluído aí os sofrimentos físicos, mas essa enfermidade que o texto está falando transcende muito mais do que isso. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, não conheceu, Jesus era o Cordeiro sem ruga e sem mácula, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, naquele momento, Jesus se fez pecado. O pecado que estava sobre o seu povo, não somente o pecado que estava sobre o seu povo, mas as consequências e a punição que estava sobre o seu povo foi colocado sobre Jesus naquela cruz. Por isso, queridos, Jesus lá no Getsêmani, ele em profunda agonia, ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Nós vemos isso, aquela agonia de Jesus, ele estava antevendo o que ele iria enfrentar logo em seguida. E lá na cruz, quando nos últimos suspiros de Jesus, nos seus últimos suspiros, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o Pai se afasta e Jesus suporta todo o pecado do seu povo sobre ele naquele momento. E como diz Isaías, o Pai naquele momento mói. Ele
ele castiga o próprio Filho naquela cruz, para que nós pudéssemos desfrutar de tão doce salvação. Isso tem que comover-nos. Toda vez que eu falo sobre esse propósito maravilhoso na cruz, eu fico nesse estado. Parece que isso é descortinado diante dos meus olhos e eu não aguento em emoção. Me perdoa, gente. Me perdoa. Porque a cruz e tudo o que aconteceu ali é uma declaração, né? Alguns teólogos dizem que é uma carta de amor, né, escrito com sangue ao seu povo. E nós não podemos desconsiderar isso de jeito nenhum. Me perdoa. Me perdoa. A terceira informação. Havia necessidade que o mediador representasse ambas as partes. A humana... Me perdoa, gente. Isso é melhor do que... Isso é mais maravilhoso do que qualquer coisa que existe nesse mundo. Se o Filho de Deus não se contentar com isso, não estiver alegre em seu coração com essas verdades que eu estou falando aqui, nada pode mais alegrar. Eu fico agoniado quando essa igreja fica oferecendo esses lixos, esses alimentos podres para os ouvintes, que tão somente serve para poder alimentar o ego e a ganância dessas pessoas. Esconde essas maravilhas, essas glórias que foram nos deixados para experimentar. Isso alimenta a alma, isso fortalece a nossa fé. Essas verdades nos preparam para enfrentar as situações mais intensas e excruciantes que esse mundo pode preparar para nós. Nos fortalece, né? Nos dá ânimo, nos dá vigor. E nós precisamos tornar para essa verdade. A igreja precisa tornar para essa verdade urgente. Então, querido, a terceira e última informação, que havia necessidade que o mediador representasse ambas as partes. A humana, pois foi a raça humana que pecou e, sendo assim, deveria reparar o erro, e a divina, porque foi Deus que exigiu, e como não tinha ninguém abaixo do sol apto para realizar esse propósito, ele mesmo veio em carne para expiar e redimir o seu povo. Quais então são as lições práticas que podemos extrair para nossas vidas? Primeira lição: Deus não é um ser que está inacessível e isolado na transcendência. Ao contrário, se fez conhecido da maneira mais apaixonante e íntima que se possa imaginar. Tomou forma de gente e tabernaculou com o seu povo. Em João capítulo 1, versículo 14, diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." A palavra habitou, usada por João, é tabernacular. Com certeza, João estava apontando para o livro de Êxodo, onde Deus ordenou a Moisés a construir um tabernáculo para que ele pudesse habitar junto ao seu povo. Todavia, em Cristo, Deus se revelou de uma maneira ainda mais gloriosa e íntima, permitindo que o homem pudesse se aproximar e desfrutar da sua companhia. Então, esta é a primeira lição. Segunda lição: a salvação consumada pelo Deus homem, isto é, Cristo, tem um poder e um valor tão poderoso e ao mesmo tempo tão perfeito e tão eficaz que dispensa quaisquer méritos humanos. Tudo que era necessário para a nossa plena e total salvação já foi realizado. Então, queridos, qualquer iniciativa humana para poder alcançar a salvação e desfrutar um relacionamento com Deus pelos seus próprios méritos, não somente é inútil, como uma ofensa grande, imensa a Deus, que proporcionou todo esse plano maravilhoso da salvação, que incluía entregar o seu filho como propiciação pelos pecados do seu povo. Então não faça isso. A salvação
ela é alcançada pela graça por meio da fé, como diz as Escrituras. Se eu não me engano, em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala sobre isso. Tá? Então, nós devemos confiar plenamente no propósito e na justiça, no propósito de Deus e na justiça realizada por Cristo na cruz do Calvário. Nós devemos apenas crer. E a palavra de Deus, ela desarticula todo mérito. Ela diz que até mesmo crer, a nossa fé, ela não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém possa se orgulhar e se envaidecer. A terceira lição que podemos tirar para a nossa vida nesse pequeno devocional que acabamos de fazer. Podemos descansar plenamente na certeza que fomos totalmente perdoados, reconciliados e aceitos pelo Pai. Queridos, espero que esse devocional tenha falado em seu coração. Nós vamos continuar com esse devocional e acredito que no decorrer dele eu vou ficar mais à vontade, porque é uma experiência nova para mim eu estar aqui em frente às câmeras de uma forma fria, sem aquela troca de calor com o público. E eu estou estranhando um pouquinho isso, mas eu já estou bem mais acostumado do que no primeiro vídeo que eu deletei. Eu acredito que Deus vai nos abençoar poderosamente. Que Deus abençoe todos vocês.